Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui com uma nova programação, um pouquinho diferente. Estou aqui com a minha amiga e irmã Dani. Prazer estar aqui. Uma irmã querida que eu amo, eu tenho ela como uma referência da minha vida ministerial. E hoje nós tivemos um tempo muito precioso, né, Dani? Muito bom, né? Foi maravilhoso. E não menos importante, é tudo aquilo que nós vamos falar aqui pra vocês, eu sei que vai agregar muito na vida de vocês. Então não deixa aqui, né, já de se inscrever, compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Se inscrevam e sejam preparados para tudo aquilo que vocês vão receber da parte do Senhor. E eu não quero aqui me prolongar muito, eu quero deixar a Dani aqui também se apresentar um pouquinho, falar dela. E fiquem com o coração de vocês aí preparado para receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar o coração de vocês. E é isso. Ai, muito bom. Eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer, né? A Laís é uma pessoa muito especial que o Senhor trouxe para perto. Acredito que o Senhor faz isso, né? Ele nos apresenta as pessoas e marcam esses encontros. Sim. E tem sido muito bom te conhecer um pouco mais de pertinho, conhecer a sua história. Hoje foi um tempo muito precioso. Passamos o dia na mesa, em comunhão. Eu posso dizer que um dia alguém fez isso comigo também, me colocou à mesa, esteve comigo, a gente conversou e eu, assim, foi tão precioso pra mim. Então eu quero te encorajar aí do outro lado. Glória Se a você Deus. tem uma amiga, tenha um tempo de mesa, um tempo à mesa, com conversas, com troca de experiências. O quão edificante é a gente conhecer um pouco da história do outro, né? É um tempo de honra, né, amiga? É um tempo de honra. Foi. E testemunhos para que nos ajudem na fé mesmo, né? Então foi muito bom, foi um dia muito especial. E aí o Senhor tocou no coração da Laís de gravarmos esse vídeo e vamos lá! Graças a Deus que você tocou. Muito bom, espero que alcance muitas pessoas. Amém. E aqui a gente estava conversando, né, Laís, já há um tempo, em alguns dos encontros que o Senhor permite, né? Mas nós estávamos falando sobre propósitos, né? Cada uma Com o seu propósito, com o seu chamado. com o né? seu chamado, com o seu propósito, mas nós estamos assim naquela linha onde a gente fala, nossa, isso também com você, isso também comigo. Já passou por isso, Já passou né? por isso? Então é muito legal isso, gente. Como o Senhor traz pra perto também Sim. pessoas que estão passando por alguma coisa parecida com a nossa, para que nos ajude, né, na nossa caminhada, na nossa fé. Então nós vamos falar um pouquinho sobre propósito, né? Eu sei que para cada pessoa o Senhor tem um propósito estabelecido para você, Sim. mas como é importante você entender o tempo de Deus na sua vida e aquilo que Ele tem para você, qual o propósito de vida que Ele te entregou, para que a gente possa viver uma vida, não apenas, eu falo assim, não apenas sobreviver, não apenas a gente trabalhar, isso é muito importante, estudar, trabalhar, Exatamente. mas a gente encarar que a nossa vida precisa ter um propósito, né? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia que nós podemos levar Cristo às pessoas, né? Exatamente. Então, é sobre isso, sabe? A gente viver aquilo que o Senhor designou para nós com alegria, com leveza, sabendo que às vezes caminhar com Jesus não é sempre fazer tudo do nosso jeito, Tudo que a gente quer, né? tudo que a gente quer. Às vezes a gente vai ter que abrir mão, mas é um abrir mão com alegria, Com não é prazer. com prazer, não é um fardo. Abrir mão de coisas que a gente acha que seria muito importante, Sim. né? E assim, às vezes a gente vai caminhando e vai adquirindo algumas experiências e às vezes nós pensamos assim, eu quero realizar esse sonho, eu tenho um sonho, eu quero. Quando nós chegamos lá e realizamos, a gente percebe que não é tudo aquilo que Cadê eu a imaginava. satisfação, né? Cadê a satisfação? Né? Então acho que viver o propósito, ele te dá essa plenitude, dessa alegria de viver aquilo que realmente o Senhor tem pra nós, né? Então nós estávamos falando sobre isso e aqui eu queria deixar até, né, pra meditação de vocês o que o Senhor vem falando comigo já há algum tempo e que recentemente ele bradou muito forte no meu coração, que foi Malaquias 3, Glória a Deus. no Palavra. versículo 6, só a parte A, tá? Eu vou ler nessa versão aqui. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. Glória E foi a Deus. muito especial porque eu estava num momento de devocional, o Senhor estava falando comigo. E aí quando eu li esse texto, é como se o Senhor estivesse falando comigo naquele momento, Daniela,
O que eu tenho pra você, o que eu tenho designado pra você, o que eu separei pra você está de pé. Porque eu sou o Senhor, eu não sou como o homem que prometo, que depois eu esqueço. Eu não sou como o homem que faço promessas e não consigo cumprir. Não, eu sou Deus, eu sou o Senhor. A palavra que eu disse ao seu respeito, a palavra que eu tenho, a promessa que eu tenho pra você, ela vai se cumprir no tempo determinado, porque eu sou o Senhor e não mudo. E assim, foi tão impactante esse dia, gente, que eu vou compartilhar aqui, né? Nem sei se todo mundo viu lá os stories, mas quando eu terminei de ler eu tava no momento de devocional, tava escutando alguns louvores, e aí eu terminei de ler o texto, fiquei meditando, o Espírito Santo falando no meu coração ali, eu tava, né, me derramando na presença do Senhor. Quando eu coloquei um louvor, eu falei assim, é um louvor novo, eu vou escutar. E aí, o louvor não tava falando sobre... O título do louvor não falava sobre eu não mudo ou alguma coisa assim. Era um outro título. E aí eu dei o play e falei, eu vou escutar. E aí, quando eu dei o play, gente, que a cantora começou a adorar, ela disse, o louvor dizia, Deus que não muda. Glória então a ele Deus. Estava reafirmando naquele dia, naquele momento pra mim, que ele é o Deus e ele não muda. Glória ele a Deus. não muda, Aleluia. ele não é homem. Aleluia. É isso que nós precisamos entender e nos agarrarmos naquilo que o Senhor falou sobre nós, naquilo que ele designou sobre nós, né? Então, pode falar lá, senão eu vou ficar aqui, ó, falando. E a gente vê que a palavra do Senhor fala, né? Que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido e não cumprirá. O Senhor, ele realiza, ele cumpre no tempo dele e na hora dele. O Senhor não age no nosso desespero, na nossa ansiedade. E até uns minutinhos antes a gente estava conversando sobre isso, né, Dani? Eu perguntei assim pra ela, eu falei, amiga, o avião, ele foi criado pra quê? Ele foi criado pra ficar parado no aeroporto? Pra voar. Pra voar. O navio, ele não foi criado, da mesma forma, ele não foi criado pra ficar no porto ali parado. Corado, ele né? foi criado para prosseguir. Ele foi feito para isso, ele foi formado para isso. E não foi criado para ficar no porto parado e nem o avião para ficar no aeroporto. E nós fomos criados e chamados com esse propósito. Nós temos um decreto, nós somos selados por um decreto nas nossas vidas. O Senhor, ele tem isso. E a palavra vai dizer em Romanos, capítulo 8, 28, vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em outras traduções vai estar por seu propósito. Então o Senhor, ele decretou. Há um selo sobre a minha vida, sobre a vida da Dani, sobre a sua vida. Há um selo, o Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele selou através do Espírito Santo. Você não foi chamado e você não foi chamado para viver as tuas vontades, ainda que você queira viver. E uma das coisas que eu estava orando e comentei com a Dani, eu falei, amiga, uma das coisas que eu não quero entrar é na permissividade de Deus. Porque quando nós queremos muito uma coisa, Deus, ele até permite. Falar assim, você não quer? Vai lá e viva. Sim. Você vive, mas você, além de não ter paz, você não tem plenamente satisfeito, realização né? daquilo, né? E aí você, depois que você quebrou a cara, em outros termos, você fala, Senhor, o Senhor tinha razão. A tua vontade é melhor pra minha vida. A tua vontade é melhor. Então, pra que eu vou querer viver na permissividade do Senhor, sabendo que eu posso viver a plenitude da vontade dele? E a Dani falou uma das coisas... Tem pra nós, né? O melhor que ele tem pra nós. Viver a vontade dele sempre vai ser melhor, ainda que a gente não entende, né? Num momento, aquele momento que nós estamos passando algumas situações, quando o Senhor, ele nos pede algo, renuncia, entrega. Não, mas Senhor, eu vou estar perdendo, né? E a gente vive essa sociedade, no mundo nesse natural, mundo, né? No mundo natural parece que você tá perdendo e você tá regredindo. Exatamente. Mas no reino você precisa perder para ganhar. Exatamente. Né? É sobre isso. Nós precisamos estar disponíveis para abrir mão quando for necessário. Quando Deus nos pedir algo. Nós precisamos ser obedientes à vontade dele. E de imediato, né? A gente precisa obedecer. De imediato. Não é fácil, mas é possível.
É possível. Então, não sei se você aí do outro lado está ouvindo e ainda não sabe se está em dúvida, na verdade, né? Se você vai viver ou não viver o propósito do Senhor. O que nós podemos dizer é que vale a pena obedecer. E como vale, né? Vale a pena obedecer, gente. Em toda a nossa trajetória, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo conosco, Ele é consolador, Ele é amigo, Ele é ajudador. Aleluia. Então nós não estamos sozinhos. Pode ser que você, no período que você está vivendo, você possa olhar ao seu redor e talvez se questionar, será que eu estou sozinho? Será que não tem ninguém comigo? Não. Ou será que vale a pena, né? Será que vai valer a pena? Mas vai valer a pena sim, Aleluia. viver tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós. E é tão gratificante, gente, é tão bom, é tão... É prazeroso, né? É a alma, nossa alma... a gente passa por tribulações, por dias de tristeza, dias de angústia, mas quando nós entramos na presença do Senhor, tudo aquilo é removido pela presença dEle que nos preenche. E nós falamos, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, porque eu não tenho nada, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, né? Nós falamos, né, amiga? Não é sobre nós, né? É sobre Ele. Alguém maior, né? Na nossa pequenez é alguém maior, né? Isso. É vasos de barro, carregando um tesouro, a excelência, né? Do poder de Deus, que é dele, não é nosso, né? Então, tesouros em vasos de barro. As improváveis, né? As improváveis. Totalmente as improváveis. Outro dia talvez a gente conte um pouco de algumas experiências das improváveis. E João, ele fala isso, né? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E eu fico pensando nisso, amiga, e falo assim, nós nem tínhamos a capacidade de escolher o Senhor. Mas Ele viu algo além das nossas limitações, além da nossa vergonha, além dos nossos complexos, porque dos nossos medos. Quem olha e fala assim, mas quem dirá, né? Vocês têm complexos, medos, né? Sim, nós temos muitos, mas a gente vence isso todos os dias nele, no Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. Hoje você vai romper uma barreira, mas é caminhando com Ele. E eu fico pensando, Davi, quando ele vê aquele gigante, o povo já estava sendo afrontado por Golias 40 dias. E havia um rei ali que poderia falar, dar uma ordem, vão lá, derrotem, vocês sabem que o Senhor dos Exércitos está conosco. Mas ninguém foi. Eles ficaram 40 dias parados, recuados, com medo. Eu não vou avançar e derrotar aquele gigante. Olha o tamanho dele. Olharam para as circunstâncias. E muitas das vezes tem Golias que se levantam, né? Nas nossas vidas. Fala, mas eu vou viver o meu chamado, eu vou viver o meu propósito, ou eu vou viver as minhas vontades, aquilo que vai me dar resultados, não a longo prazo, mas já de imediato. Mas o propósito do Senhor, Ele sempre vai queimar no nosso coração. Ele sempre vai queimar, e quem realmente tem essa sensibilidade, arde no coração, o Espírito Santo não deixa a gente ficar quietos ali parado, né? Vai lá, viva o que eu tenho pra você. E Davi, quando ele chega no acampamento, ele fala, não, mas quem é esse incircunciso filisteu pra afrontar o Senhor dos Exércitos? E talvez ele poderia estar com medo, Davi, mas não era sobre Davi, não é sobre a Laís, não é sobre a Daniela, não é sobre nós, é alguém maior que nos chamou para fazer aquilo que o Senhor, Ele tem como propósito para as nossas vidas. Que obedecer e confiar, né? O Senhor... E sem ver, né? Sim, é isso que Ele espera de nós, que coloquemos toda a nossa confiança nele. Não na força do nosso braço, não naquilo que nós podemos fazer, mas no Deus a quem nós servimos, que é Ele que faz e opera, né, por meio de nós. Então, nós precisamos estar entregues a essa dependência. Nós precisamos estar disponíveis para a dependência do Senhor. É muito especial a gente conseguir vencer algumas barreiras no nome do Senhor dos Exércitos. Barreiras que aos nossos olhos a gente olha e fala assim, não, eu jamais conseguiria vencer, eu jamais, com as minhas condições, eu jamais conseguiria romper. Mas aí vem o Senhor e Ele nos encoraja, Ele nos dá força, Ele falou, você vai romper, você vai vencer. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Cada dia a gente vai caminhando com Ele vai nos fortalecendo, vai nos forjando, vai tirando coisas que não agradam, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós.
vale a pena. Ele coloca, né, amiga? É. Eu falei, ele coloca pessoas, assim, né, do nosso lado, né? É. Eu falo que uma coisa é você conhecer pessoas. No seu dia a dia você conhece muitas pessoas. Mas há uma diferença quando o Espírito Santo de Deus, ele te apresenta, né? As pessoas é diferente. Há um brilho, há uma comunhão, há uma união, né, Dani? É verdade. E a gente passou por isso, né? A gente sempre tava combinando, né, pra gente estar juntas e nunca dava certo, né? Mas tinha o dia certo, o propósito, a hora certa, porque é muito maior, não é sobre nós, sempre será sobre Ele. E quando a gente caminha sobre o propósito, você não perde a visão. Nós estávamos comentando, né, Sansão, ele perde a visão, porque ele quer viver a vontade dele, né? Ele toca naquilo que é impuro, ele vai fazer um enigma, ainda vai brincar ainda, né? Por ele achar que o Espírito de Deus estava se apossando dele, então ele sempre está comigo. Então ele acha que ele pode deitar ao colo de Dalila, ele pode deitar nos seus deleites, nos seus desejos, as suas vontades, as suas vontades, porque não é fácil a gente renunciar às nossas vontades para viver realmente a vontade do Senhor. E não basta somente, eu tô disposta, mas você tá disponível para viver o que Deus quer que você viva nele? Porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que o Senhor, ele quer. E a palavra fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa não é boa, nem perfeita e nem agradável. A nossa, ela é momentânea. Ela é limitada. É limitada. Ela é limitada. Nós temos um Deus que é além do limite. Ele não tem começo e não tem fim. Exatamente. Ele é eterno. Então, a nossa visão aqui, terrena, ela é muito limitada. Eu costumo dizer que nós gostamos sempre de estar na nossa zona de conforto, aonde o nosso pé consegue alcançar. Aonde nossos olhos veem, né? Aonde a nossa visão consegue ver. Então, às vezes, o Senhor até mesmo faz promessa pra nós e nós queremos entender como que vai ser. Senhor, que eu dia quero, que vai ser? me dá um norte, me mostra alguma coisa, como que vai ser? Porque a gente quer ver, a gente sempre quer ver alguma coisa. A gente quer tocar, né? Quer tocar. Eu falo que são os crentes Tomés, né? Os filhos Tomés, né? Enquanto eu não ver, enquanto eu não tocar, eu não acredito. Mas parece também que não tá não acontecendo, né? Mas nós precisamos agir pela fé, Exatamente. na confiança de que Ele vai fazer, que Ele já está lá, que Ele está preparando para nós um bom futuro. E com certeza, gente, é tão especial. É difícil a gente conseguir verbalizar, porque só vivendo mesmo e você consegue sentir o que nós estamos falando, né? Exatamente. Acho que a gente consegue ter uma compreensão quando as pessoas falam, é muito bom viver o propósito, mas quando você consegue enxergar realmente de fato, né? Meu Deus, eu tô conseguindo caminhar por fé na direção que o Senhor está me levando. E que bom, né? Que o Senhor consiga nos fortalecer nessa caminhada, que nós possamos continuar dando passos de fé em direção ao propósito dele. E você também que está nos ouvindo, né? Que está com essa dificuldade, que está sentindo o chamado arder no seu coração, mas que você ainda tem dúvidas, né? De como eu vou viver, como que eu vou renunciar. Permaneça em oração, falando com o Senhor, pedindo para o Espírito Santo te guiar, né? Em tudo, para que você consiga viver plenamente esse propósito, para que Ele te dê condições de você viver, né? Condições de viver, independente do que as pessoas vão falar, né? Porque faz parte, cada um tá numa fase, nem todo mundo vai pensar igual a todos, mas é importante a gente ter a certeza daquilo que o Senhor nos confiou e da palavra que Ele falou ao nosso respeito. Então, nós estamos debaixo de uma palavra. E é por ela que a gente tem que caminhar, né? E é por ela que nós precisamos caminhar. E Dani, isso é tão sério porque a gente falar aqui talvez parece ser muito fácil. E ninguém tá querendo romantizar nada, né? O evangelho ele não é para ser romantizado, mas ele é para ser vivido. E quando a gente fala de viver o nosso propósito, é lindo, é tudo muito lindo. Você realmente, quando você entra nessa dispensação de viver. Só que existe por trás tantas coisas que a gente já ouviu, né? Que até mesmo puderam já... uma palavra que a gente ouve, mas você talvez não vai conseguir. Isso não é pra você, desiste, né? Mas é pela palavra que o Senhor declarou e Ele decretou, né? Ao nosso respeito e ao seu respeito,
é que você deve caminhar sobre a rema. Quando o Pedro ele vai falar, nossa, é um fantasma, e ele vê que não é, e o Senhor fala, não, Pedro, sou eu mesmo. E ele tem toda aquela ousadia para poder sair do barco. Ele estava vivendo o propósito dele. E talvez ali muitos gritam, não, Pedro, não faz isso, você vai se afogar. Ou talvez você nem nadar, você sabe, né, Pedro? Querendo roubar ele, né? Colocar medo, isso, né? Roubar o foco dele, Exatamente. naquilo que ele estava já destinado a viver, né? Mas ele sai com ousadia, sem saber como que ia ser, né? Então, acho que o princípio de tudo é você dar o primeiro passo, né? Sim. É dar o primeiro passo que o Senhor, ele vai falando o segundo e o terceiro. E quando você vê, você já tá tão mergulhado nele que não dá mais pra voltar, como. gente. É aquilo, não tem mais o que escolher, né? Porque Não. aquilo queima tanto no seu coração. Você fala, Senhor, eu não tenho dúvidas que é isso realmente que eu preciso viver. E eu falo, o Deus que ele te dá um propósito, ele supre todas as coisas, né? Todas as Ele nossas te dá a necessidades. provisão, ele te dá as ferramentas certas para que você viva. Mas é aquilo, você entender as estações qual você tá passando, né? Sim, você Porque falou isso, é muito lembra? especial, viver a estação. Viver a estação. Viva cada estação, né? Com intensidade, com constância, né? Que eu acho que é uma das... Ter aquela permanência, a persistência. A persistência. Viver as estações que o Senhor determinou sobre nós. E assim, em todo o tempo, né? Que possamos estar sensíveis, porque às vezes tem alguém do nosso lado, muito próximo, esperando, né? Esperando Jesus, esperando uma palavra. E muitas vezes nós estamos, né, focados em outras coisas e o Senhor tá falando, ei, eu tô contando com você. Ei, eu preciso de você para levar o meu amor, para levar minha palavra, essa pessoa, o meu abraço. Então, viver o propósito também é estar disponível para viver o que Ele tem para nós em todo o tempo. Nas esferas, em tudo. Em todo o tempo da nossa vida, né? A gente caminhar falando, Senhor, o que o Senhor pode fazer de novo hoje? Exatamente. Como que alguém que não te conhece pode te conhecer hoje? Através da minha vida, né? Através da minha vida. Como, Senhor? Hoje eu quero viver algo novo na Tua presença, Senhor. Quero viver uma dimensão nova. E Ele tem, gente. O Senhor tem prazer, né, em nos revelar, né, derramar do poder dele sobre nós, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é ir, né, Se dispor. E quando Abraão, ele até falei hoje, né? Quando Deus ele vai chamar Abraão para sair todo o convívio de idolatria do qual ele estava vivendo, Deus não tinha uma vida de idolatria para Abraão. Só que ele tá num convívio, ele tá vendo a idolatria, ele tá vivendo a vida dele ali, convivendo com o pai dele, com o Terá, era totalmente idolatria. E Deus chega na história para mudar a história dele. Primeira coisa, tirando ele do comodismo dele, do conforto dele, é dos castelinhos que a gente dos constrói. Castelinhos, né? Eu acho que, gente, é os castelos assim, que a gente constrói quem não, de né? pensamentos. Ah, mas eu acho que é isso, eu vivi até isso agora. Então não tem como ser mudado, né? Imagina a cabeça de Abraão naquele tempo, né? Sim. Como que eu vou ouvir a voz de Deus, ele me pedindo pra sair da minha tenda, da minha parentela, de tudo, da minha terra, né? eu começar do zero. Começar do zero, acho que é isso, né? Às vezes nós estamos em algumas estações onde o Senhor já nos coloca, assim, nós estamos confortáveis, está tudo bem. E aí, de repente, o Senhor dá uma ordem pra nós, fala, olha, deixa tudo e vamos pra outro lugar que eu vou te direcionar. E aí você fica com medo, fala, Senhor, como que vai ser? Eu vou iniciar do zero. Mas não é sobre explicar, nós precisamos viver. Nós queremos às vezes muitas explicações, queremos muitos detalhes, e o que o Senhor quer apenas de nós, confia na palavra que eu disse, confia naquilo que eu falei ao seu respeito, você vai ver, você não só vai ver, você vai viver aquilo que eu determinei sobre você, né? Exato, e é a própria palavra, né, que você lê, né? Eu não mudo, né? Eu não mudo. Eu não mudo. Não existe outro além de mim. Eu permaneço mesmo. Ontem, hoje, eternamente, o teu futuro. Ele é imutável. Ele é imutável. Ele é imutável. Se uma coisa nós podemos ter certeza, Deus é imutável. Ele não tem sombra de dúvida, nem variações. Né, nas palavras não. dele. Aquilo que ele falou, você pode ter certeza que a palavra dele vai se cumprir. Isso eu posso ter total certeza, porque por muitas vezes nós, às vezes, acreditamos em pessoas, confiamos
E aí quando nós chegamos para viver aquilo, não era aquilo que tinham prometido. Nós ficamos frustrados, Sim. Mas ele não. Quando nós confiamos nele e acreditamos naquilo que ele falou ao nosso respeito, nós não seremos frustrados, não Verdade. seremos. Isso nós podemos ter certeza, Se colocarmos a nossa confiança nele, nós não seremos frustrados. E é isso que o salmista fala, né? Que quando a gente coloca realmente a confiança no Senhor, o Salmo 25 vai falar isso. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, Ele não vai nos deixar frustrados, Ele não vai nos deixar enganados. Então, nós não vamos caminhar por caminhos que nós vamos ter dúvidas, ficar enganados, vai gerar dúvidas ao nosso coração. Sim. E a palavra fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você decide caminhar sobre o propósito, é uma lanterna. O Espírito Santo, ele tá ali na sua frente, ele é a sua lanterna. Você vai ver aonde você está pisando. Caminhar com o Senhor não é um caminho obscuro. Não é um caminho, eu não sei para onde eu vou, não. Caminhar com ele, você tem direção. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa caminhar, ainda que você não veja nada. E muitas das vezes o primeiro passo você não vai ver nada. E aí que mora o perigo, né? Você desanimar, né? Eu não vi nada, então é melhor eu ficar onde eu estava. Mas ficar, você não vai ganhar nada, você só vai perder. Você vai perder a oportunidade de viver a vontade de Deus, viver o propósito dele. Eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que me marca muito. A zona de conforto, ela é muito boa, mas nada acontece lá. Exatamente. Porque você sempre tá ali naquele... Tá bom, Senhor, tá bom, mas o Senhor... Você não cresce, não tem crescimento. Não tem crescimento, o Senhor quer entregar mais, Exatamente. Quer nos entregar mais, né? E às vezes a gente fala, não, Senhor, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver, tá bom aqui, sendo que o Senhor tem algo além, Ele tem... Muito além. Muito além pra nós, né? Muito além. Que bom que Ai, estarmos foi um tempo juntas. precioso. Ai, amiga, foi tão bom. Muito bom, Esse tempinho. muito bom. Foi um tempo de honra mesmo, sabe? Que eu vejo da parte do Senhor. E uma fortalecendo a outra. Eu tenho, não sei, acho que eu vi uma vez um post e falava assim, Noemi, não, acho que Barnabé tinha Paulo, né? Ele tinha Paulo na caminhada, Paulo, aliás, tinha Barnabé na caminhada dele, né? Assim como um dia Timóteo precisou de Paulo para poder caminhar com ele. Então, sozinho nós não vencemos absolutamente nada, né? As nossas guerras, é tão bom a gente sentar à mesa e celebrar, né? Sim, uma com a outra. uma com a outra. Celebrar as vitórias, celebrar o que ainda está por vir ainda. E você se alegrar com isso, sabe? Não é aquela coisa de... Não é inveja, não é isso. A competição. A competição. Né? Que hoje mundo tem tanto também, isso, né? O O mundo te oferece isso, né? Parece que Você o tempo precisa todo você precisa estar competir, competindo com alguém. Exatamente. E é tão bom, gente, quando nós encontramos amigos que nos impulsionam. Sim. Porque às vezes nós estamos em estações diferentes, mas uma amiga falou, vai amiga, vai, o Senhor tá contigo, vai. E quantas vezes, né, amiga? Mandar Quantas mensagem, né? vezes? Dani, eu tô Nossa. tão desanimada, ora por mim, amiga. Manda Lá vai dar vídeo, certo. Vai dar certo, vai, amiga, continua confiando. E ouvir uma pregação, Sim. amiga, olha que forte, olha como essa mensagem me impactou e manda pra outra. Até no culto, né? A gente aqui conversa, né? A gente só fica olhando, tá vendo? Olha lá, o senhor tá confirmando. Né? Porque a gente vai conversando com as amigas, né? E aí, quando Deus tá falando, a gente... Meu Deus, essa pessoa estava na nossa conversa. Amém, Senhor, glória a Deus. Gente, é muito bom. Cerquem-se de pessoas que te levam para mais perto de Deus. Isso é muito especial. E assim, coloque por terra toda a competição que não é saudável. Em nome de Jesus. Né? Que nós possamos, amiga, estar Caminhar juntas, assim, né? unidas. Até o fim, né? Até a eternidade. Até a né? eternidade. Até a eternidade. E nós estamos sempre torcendo pelas outras, orando uma pelas outras. Celebrando enquanto a minha amiga está ministrando, chorando, a gente está glorificando, a gente está intercedendo, orando. Amiga, eu vou ministrar. Amiga, vou estar te cobrindo em oração. É tão bom, é tão importante bom, isso, gente. né, É muito bom. A Essa é a gente comunhão do corpo de Cristo. Ver né? Cristo, né, no outro, ver Cristo em você, porque é isso que eu vejo. Eu sempre falei isso, eu vejo uma referência. E não é porque a gente tá aqui, porque você sabe que eu falo isso pra você, né, amiga? É muito bom. É tão bom celebrar e é tão bom. Eu falei isso pra você o dia que estava ministrando. Eu fiquei impactada com a ousadia, a unção com que ela falava. Eu ficava assim...
Eu fiquei admirada, assim, só sabe? Eu ele. ficava assim, olhando. Eu falava, Só ele. amiga, quanta unção, né? E a gente sentando, tem até um termo que o nosso pastor fala, né? Você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal. E ninguém vai conseguir comer 1 quilo de sal assim, né? Num dia, né? Vai dar muita sede, vai gerar muita sede, né? Mas o pouco que você senta pra você conhecer. E eu falo, quando você quiser conhecer alguém, conheça esse livro por dentro, né? Conheça, não a capa. Se permita conhecer além. Sim. Porque as vitórias é muito fácil a gente, né, celebrar. Sim. Mas você conhecer as lutas, aquilo que a pessoa passou antes, a história, a trajetória, pra saber aonde ela chegou. E às vezes você muito olha diferente. assim, você fala, meu Deus, essa pessoa tá ali, mas você não sabe exatamente o que você tá falando. Você não sabe as lutas que essa pessoa enfrentou, quais foram as situações onde ela teve que abrir mão, né? O quanto ela já chorou, como que foi o secreto dela, quanto tempo ela já esteve sozinha ali falando com o Senhor. E o Senhor tá cumprindo as promessas. Então, quando nós vemos nossos amigos alcançando as promessas do Senhor, que possamos estar felizes e celebrando juntos, né? Que o Senhor te leve muito mais longe, amiga. Eu sei que o Senhor tem muitas promessas para cumprir e realizar na sua vida através de você. E eu sempre vou estar aqui e falando, Senhor, leva ela para lá longe, Senhor. Abençoa a vida dela, cumpra as promessas que Ele tem na sua vida, na vida da sua família. Eu falo que ver a sua família hoje na casa do Senhor é muita alegria, né? Você pôde contar um pouquinho do seu testemunho. E eu chorei, eu falei assim, somente o Senhor pode fazer isso. Muito Só Ele. bom, muito Pra que bom. todos vejam e saibam, né? Que foi a mão do Senhor que fez isso. É muito bom, gente. Então, nós queremos aqui encorajar você, né? Que você tenha aí uma amiga, um amigo, para que você possa Caminhar compartilhar, caminhar, orar, ler, conversar. Amigos de propósito, porque Amigos de aí que vai pra propósito. frente, né, amiga? Amigos de Ter propósito. amizades com um propósito, né? A Bíblia fala, né? Consagre tudo ao Senhor, né? Tudo. Até as suas amizades, você precisa fazer isso, né? E quando você vive isso, é tão bom, flui tão naturalmente, né, amiga? Você vê que desde o momento ali que eu cheguei ali, é tão verdadeiro, né? Sim. Eu sinto tão abraçada pelo Senhor através da sua vida. E eu creio que aquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida, através da vida do seu marido, vocês vão fluir muito. Glória a Deus. E é o que eu sempre falei, voem nas asas do Espírito. E se permita viver aquilo que Deus tem para sua vida. E você leu, Deus, Ele não mudou. Ele não muda. Tudo pode mudar, tudo vai mudar mesmo. Mas o Senhor, aquilo que Ele tem ao seu respeito, não vai mudar. Não vai mudar. É o único e foi decretado por Ele. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Eu creio. E eu vou te ver em lugares muito altos. Em nome de Jesus, e vou continuar celebrando as tuas vitórias, viu, amiga? Ai, que bom. Obrigada, amiga. Mas Obrigada eu que por esse agradeço. tempo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, amiga. Por ter sido tão generosa, assim. É difícil a gente encontrar nesse mundo tão egoísta, né? Pessoas tão generosas. E você carrega tanto de Deus. Tanto do que o Senhor já te entregou aqui na palavra. Eu sou suspeita. Então, e é muito bom, assim, que possamos multiplicar esse nosso tempo de mesa, de comunhão. Que o nosso próximo encontro tenha mais uma amiga. Em nome de Jesus. Pra gente poder compartilhar e conversar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E eu sei que o próximo tempo, tantas coisas, né? Vai ter acontecido, né, amiga? E foi um tempo de honra hoje. Hoje foi um tempo de honra do Senhor. Não foi só, eu falei, amiga, que banquete é esse, né? E tinha muito mais. O Senhor tinha um banquete muito além preparado pra nós, né? Nós iniciamos o nosso café da manhã, né? E convidamos o Senhor. O Espírito Santo, né? Senhor, o Senhor é o primeiro convidado de honra aqui nessa conversa. Que aqui saiam conversas que fluam no nosso coração. Sim. Né? Que agreguem na nossa vida espiritual. E foi isso que o Senhor fez nesse dia. Ele se foi fez além. presente, A gente achou que era só uma coisinha assim. E Ele fez além. Que bom. Fez. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo, por Ele ter permitido a gente viver tudo isso. Eu glorifico a Que Ele. Ele permita mais tempo assim. Em nome de Jesus, eu fiquei muito feliz.
Obrigada, viu, amiga, por estar aqui. O pessoal pôde conhecer um pouquinho de você. Não conhecemos praticamente quase nada, né? Porque ela tem muito de Deus. Tem muito de Deus pra derramar. A vida dela é um testemunho. A vida da Dani é realmente, de fato, alguém que vive, alguém que tem prazer, alguém que ama estar na presença do Senhor. E não é somente estar, ela ama realmente, de fato, o Senhor. E isso é muito inspirador. Você sabe disso, eu me inspiro muito. A sua vida, o seu ministério, toda vez que eu olhava pra você, eu falava, eu quero ser igual a ela. E a gente olha assim, a gente tava falando de idealizar, né, o ministério, mas só a gente sentada e à mesa ter esse tempo de honra que o Senhor nos preparou é que nós vamos entender, né, quantas batalhas vencidas, quantas lágrimas, quantos choros, quanto olhar, porque até isso o Senhor entende o nosso olhar, né, amiga? E Ele nos deu a vitória para fazer essa mulher de Deus. Essa filha que Ele tem prazer. Porque você tem agradado o coração dele, amiga. Você tem agradado Ele muito, viu? Você sabe que isso não é da boca para fora. Você sabe. Eu confesso que o Senhor precisou trabalhar muitas coisas. Continua trabalhando, né? A gente nunca chega nesse já tô pronta, pronta, né? Sempre o Senhor tá sempre trabalhando algo em nós, né? E eu agradeço a Deus por Ele me permitir ter esse privilégio de ser tratado por Ele, ser consolada, ser alinhada. É muito bom, assim, ter pessoas também, né, que nós admiramos no ministério, pessoas que já caminharam muito além, né? Pessoas da nossa igreja que são referências, mulheres de Deus de oração ali, né? Exatamente. Então é muito bom, assim, a gente poder caminhar com essas pessoas e ter essas referências também em nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais a fazer, né, em nós. Muito além, né, amiga? Muito além. Nós temos ainda. Somos tão pequenas, né, pra tudo aquilo que Ele tem, né? Tão pequenas, né? E eu sei que Ele vai completar a boa obra que Ele já iniciou. Ele vai completar. Eu creio. Em Vamos nome de Jesus. Tem mais alguma coisa pra falar, amiga? Não, acho que podemos encerrar. Amém. Falamos bastante Falamos. já. Bom, pessoal, então é isso. A gente espera que ter próximos encontros aqui, amigas com um propósito. Sim, amigas com propósito, gostei. Amigas com propósito, porque é isso, né? O Senhor nos uniu pra isso, né, amiga? Amigas com propósito. Uma tá fortalecendo a outra, né? Falar, nós vamos até o final da corrida, né? Vamos até o final em nome de Jesus. Então, compartilhe esse momento com outras pessoas que precisam viver e que ainda talvez não entenderam o seu propósito e que precisam dar esse primeiro passo de iniciativa. Então, compartilhe para que outras pessoas possam ser aí abençoadas, alcançadas, edificadas, que eu sei que grandes coisas o Senhor Ele vai fazer, né? Sim, grandes coisas. Eu tenho certeza que existem mulheres, já não sei se também, né? Mas eu acredito que muitas mulheres serão encorajadas após assistirem esse vídeo a viverem o seu propósito, o seu chamado. Abdicando daquilo que muitas vezes ela acha que é valioso para o presente só, para né? o mundo, para aos o olhos, mundo, né? aos olhos do mundo, né? Sim. Obviamente com todo o discernimento do Espírito, né? Mas eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser encorajadas aí a desfrutarem do melhor de Deus. Eu creio. Em nome de Jesus. E é isso, então, né? É isso, então, amiga. nós ficamos por aqui com o nosso coração cheio de alegria. Esse encontro aqui já foi uma grande expectativa. Eu tava já esperando muito por isso. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Não deixe, né, de compartilhar, de expor aqui testemunhos que vocês querem compartilhar. Não somente para nossa edificação, mas para a edificação de outras pessoas que vão também chegar aqui. E eu sempre, uma coisa que eu falo, sabe, amiga? As pessoas que estão aqui fazem parte da promessa, sabe? Elas fazem parte da promessa do Senhor. Então é isso, pessoal. Que o Senhor abençoe, né? A cada um de vocês, a cada uma de vocês que vão estar vendo, aqueles que vão ainda estar aqui chegando. Que o Senhor abençoe vocês grandemente, concedendo aí uma semana de vitória. E não desistam, não abram mão daquilo que o Senhor, Ele designou ao seu respeito. Em nome de Jesus. E é isso. É isso. Tchau, pessoal.